saudar aquelas pessoas que estão nos acompanhando de casa, pela internet. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 108. Salmo 108. Nós estamos numa série de exposições aqui aos domingos à noite, baseada no livro dos Salmos, com o tema Cânticos de Esperança para os Dias de Angústia. E estamos expondo uma série de salmos que retratam momentos em que os servos de Deus estavam angustiados, e mesmo assim eles escreveram estes salmos, expressando a sua perplexidade diante das aflições, mas ao mesmo tempo a confiança no Senhor. E eu entendo que estes salmos devem ser cantados, lidos e meditados por nós hoje, nos nossos dias, enquanto também atravessamos, às vezes, dias difíceis, lutas e adversidades. Acompanhe a leitura do texto que nos diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e desejamos, ó Deus, que o Senhor fale de maneira poderosa aos nossos corações. Nós necessitamos da Tua orientação, do Teu consolo, do encorajamento que vem do Senhor também por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito, que inspirou o Teu servo Davi, para que ele registrasse na Escritura a Tua palavra, este salmo, este mesmo Espírito abra o nosso entendimento, para que compreendamos corretamente a Tua palavra e façamos as aplicações tão necessárias para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 108 é parte de dois salmos. O Salmo 57, do verso 7 ao verso 11, e do Salmo 60, do verso 5 ao verso 12. Se você conferir depois, você pode até fazer isso agora, se você conferir esses dois salmos, o Salmo 57, do verso 7 ao verso 11, você vai observar que eles são exatamente os versos de 1 a 5 do Salmo 108.
E a segunda parte do Salmo 108 está no Salmo 60, do verso 5 ao verso 12. Ipsis literis. Da mesma forma, o que está lá, está aqui nesse salmo com pequenas variações, que não alteram em nada o sentido destes primeiros salmos que foram escritos. O Salmo 57, se você observar, lá na parte de baixo do título, que foi dado pelos tradutores da Bíblia, ele foi escrito quando Davi se refugiava na caverna, enquanto ele fugia de Saul. E o contexto desse salmo é 1 Samuel capítulo 22 e capítulo 24. Então, o Salmo 57, que retrata a primeira parte do Salmo 108, firme está o meu coração, ó Deus, tem como contexto essa passagem que eu mencionei de 1 Samuel. O Salmo 60, que é a segunda parte do Salmo 108, ele foi escrito por Davi, e você pode ver lá no cabeçalho, na parte de baixo também desse Salmo 60, que ele foi escrito por Davi quando ele derrotou os sírios e também os edomitas. E o contexto desse salmo, do Salmo 60, que é a segunda parte do Salmo 108, está em 2 Samuel, capítulo 8, e 1 Crônicas, capítulo 18. Agora, nesse salmo acontece algo inédito. Ele não é inédito, o salmo, mas o que acontece com ele é inédito, porque ele o salmo é composto de dois salmos distintos. Qual a razão para isso? O Salmo 57 já não era suficiente para a gente ler a primeira parte que está no Salmo 108. O Salmo 60, do verso 5 ao verso 12, já não era suficiente. Por que compor mais um salmo, juntando dois anteriores que já haviam na coleção dos 150 salmos? Os estudiosos, eles não são unânimes, e eles não têm uma razão clara e objetiva para que o colecionador pudesse fazer isso, juntar dois salmos de Davi e compor um terceiro salmo, Salmo 108. Mas a suposição mais comum é de que o Salmo 108 é pós-exílico. Ele foi composto, ele foi juntado, essas duas partes foram juntadas depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Então eles entenderam, o redator entendeu que seria melhor juntar esses dois salmos que expressariam de maneira mais fiel o que eles estavam vivendo naquele momento, do que compor mais um salmo. Então o Salmo 108, muito provavelmente ele foi juntado, esses dois salmos, o Salmo 57, uma parte dele, e o Salmo 60, depois do cativeiro, para expressar a fé do povo de Deus. Nós fomos para o cativeiro, sofremos muito, mas Deus derrotou os seus inimigos, assim como Ele fez com os filisteus lá atrás, com Davi. Deus derrotou os edomitas, e Deus derrotou também os babilônios, essa máquina cruel, devastadora. Por isso os servos do Senhor expressam da mesma forma que Davi no Salmo 57: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda minha alma. Meus irmãos, vejam que coisa interessante, e nós vamos retratar mais à frente isso, que os feitos de Deus do passado foram muito importantes para o seu povo naquele contexto que eles estavam vivendo. O fato deles resgatarem dois salmos de Davi mostra que eles tinham um olhar na história, eles tinham uma atenção especial na história, nos antepassados, nos grandes feitos de Deus. E esses feitos de Deus do passado
continuariam incentivando e encorajando aqueles irmãos. Nós estamos estudando aqui pela manhã, na escola dominical, um pouco da história da igreja, resgatando os fatos mais importantes, a partir do 2º século até o século XVI. Nós vamos ver esse assunto na próxima semana, relembrando os grandes feitos de Deus na história, na igreja primitiva, na igreja pós-apostólica, na igreja da Idade Média, na igreja do período da escolástica, na igreja do período da Reforma, na igreja do período pós-Reforma, na igreja na época dos avivamentos e na igreja contemporânea. Deus tem realizado grandes feitos, e os servos de Deus aqui no Salmo 108, eles pegam 2 salmos, o 57 e o 60, junta partes desses 2 para reforçar que Deus de fato tem cuidado do seu povo. Eu gostaria, portanto, de pensar com os irmãos nessa noite, com base nesse salmo, no tema: louvado seja Deus que concede vitória ao seu povo. E a primeira divisão que nós encontramos aqui nesse texto, e ela é muito natural, nessa primeira divisão que está no verso 1, o salmista expressa aqui a sua confiança em Deus. E a primeira sentença do texto é: firme está o meu coração. E aqui eu gostaria de fazer essa comparação entre o Salmo 57 e o Salmo 108. Qual era o contexto de Davi no Salmo 57? Ele estava fugindo de Saul, refugiado numa caverna. De certo modo, logo no início da sua fuga, com muito medo, e ele declara isso em outros salmos, da sua apreensão, porque Saul estava no seu encalço, e onde Saul sabia que Davi estava, ali estava ele, na tentativa de capturá-lo e de matá-lo. Mas Davi diz: firme está o meu coração. Aqui no Salmo 108, se nós considerarmos que ele foi composto, editado pós-cativeiro, os servos de Deus estão dizendo a mesma coisa. O nosso coração, Senhor, permanece firme. A expressão que aparece aqui, firme, significa preparado, estável, constante. O meu coração está pronto, o meu coração está preparado. Isso é, tanto para receber o bem que vem das tuas mãos, como também para receber o mal, do ponto de vista humano, que vem das tuas mãos. Independentemente de qual seja o cenário, o meu coração está firme, não vacila. A ideia aqui é de que ele não se inclina nem para um lado e nem para o outro, mas está indo em direção reta para o Senhor. Isso demonstra confiança. O salmista, o servo do Senhor, não duvidou da sua justiça, da sua bondade e da sua misericórdia, mesmo sendo perseguido por Saul, ou retornando de um cativeiro que eles tinham enfrentado, e foi um cativeiro duro e difícil que o povo de Deus enfrentou debaixo da opressão de Babilônia, de Nabucodonosor. O salmista continua dizendo no verso 2: acordem lira ou saltério e harpa, quero acordar a alva. Nós sabemos que Davi foi um grande músico, compositor de muitos salmos e de cânticos também. Ele era um instrumentista.
Os irmãos se lembram que quando Saul, em determinados momentos, ficava perturbado por um espírito maligno da parte de Deus, é assim que a narrativa diz. Davi tocava sua harpa e Saul acalmava-se, e aquele espírito mau da parte de Deus se retirava dele. Quando Davi diz aqui no Salmo 108, verso 2, quero acordar a lira ou o saltério e a harpa, quero acordar ao alvorecer. Em outras palavras, o que ele está dizendo, eu quero usar todos os instrumentos ao meu dispor para o louvor da glória do Senhor. Eu quero colocar à disposição da glória do teu nome, do teu próprio louvor, lira e harpa, antigos instrumentos musicais que eram empregados ou usados no culto congregacional. E aí ele diz mais, no verso 3, eu te darei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores a ti entre as nações. Meus irmãos, até os ímpios, aqueles que não temem a Deus, de alguma forma eles são gratos quando tudo vai bem. Os ímpios têm gratidão também. Normalmente quando eles estão cercados de conforto, de vida tranquila, eles não têm dificuldade de agradecer a quem quer que seja, ao universo, aos deuses, a si mesmo, pelos seus esforços, mas eles têm gratidão. Mas somente aqueles que têm uma fé verdadeira são capazes de dar graças ao Senhor e de desejar ver o seu nome sendo proclamado entre os povos, entre todas as nações, quando as coisas não vão bem. E veja, o desejo de Davi não era que o nome do Senhor fosse glorificado apenas em Israel. O seu desejo era que o nome de Deus fosse proclamado a todas as nações. Talvez Davi estivesse pensado aqui, ou estivesse pensando na promessa que foi feita ao patriarca Abraão, no capítulo 12, versículo 3 do livro de Gênesis. Quando Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E no verso 3 do capítulo 12 de Gênesis ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia um desejo no coração do rei de que o nome de Deus fosse proclamado a todas as nações. E Davi fez isto. Se a gente observar as suas conquistas, quando Israel conquistava um povo, ali eles levantavam um altar ao Senhor e passavam a adorar o nome de Deus Todo-Poderoso na terra daquele povo conquistado. E ele diz mais no verso 4, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Meus irmãos, Davi está colocando aqui diante de nós as misericórdias e a fidelidade de Deus em perspectiva com a criação. O que há de mais vasto para nós? O universo. Não existe nada, do ponto de vista da nossa observação, que seja maior do que o universo. Esse universo é tão vasto que a gente ainda não exploramos muito pouco dele. O que Davi está dizendo é, se os céus são elevados, imensos,
Se a terra é vasta, a tua fidelidade, Senhor, e a tua misericórdia estão além, são maiores do que a tua criação. Porque esse universo não é infinito, ele é finito, mas é imenso. Mas as misericórdias de Deus e a fidelidade do Senhor estão além da vastidão do céu e da grandiosidade dessa terra. Primeiro, o salmista, ele fala da sua convicção: firme está o meu coração. Depois ele expressa essa fé e essa confiança em louvor. Mas agora, a partir do versículo 5, ele vai manifestar os seus desejos, e ele diz assim no verso 5: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória." Que o Senhor seja conhecido universalmente, e não só em Israel. Charles Spurgeon, comentando esse versículo, ele diz que esta é uma oração missionária. Porque o salmista não era bairrista, não era etnocêntrico, não pensava só em Israel, não pensava somente na comunidade da aliança restrita aos judeus, mas a sua oração, e aqui há um desejo, ele diz: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e que o teu nome seja proclamado em todos os lugares." Meus irmãos, a igreja precisa entender a profundidade desse verso, e mais do que entender, desejar ver o nome de Deus sendo proclamado em toda parte, em todo canto, em toda língua, nação, tribo. Era desejo de Davi que a glória de Deus fosse revelada a todos, em toda parte. E ele diz no verso 6: "Para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão e responde-nos." Se a gente toma o Salmo 57 como contexto para esta passagem, é como se Davi dissesse: "Salva-me, ó Deus, com a tua mão poderosa, a tua mão direita, a tua mão de guerreiro. Salva o teu povo da opressão de Babilônia, de Nabucodonosor, da Assíria e de todos os povos inimigos que oprimiram o teu povo." A partir do versículo 7, nós vamos observar que ela foi retirada do Salmo 60, do verso 5 ao verso 12, e como nós falamos, o contexto do Salmo 60 é a vitória de Davi sobre os sírios e sobre os edomitas. E nós observamos que a primeira parte dessa segunda parte do Salmo é Davi relembrando os feitos de Deus do passado. E ele diz assim: "Disse Deus na sua santidade: dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu
capacete e Judá é o meu cetro. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Na tradução da nossa Bíblia, que você tem em mãos, diz assim: disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Judá é o meu cetro. Davi está se lembrando aqui de algumas batalhas antigas que o povo de Deus teve, e como Deus atuou ali naquelas ocasiões, naquelas situações, trazendo livramento ao seu povo. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, 2 Samuel capítulo 8, versículo 2, quando fala aí a respeito de Moabe. Eu quero ler esse texto, 2 Samuel capítulo 8, verso 2, que nos diz assim, falando acerca de Davi: também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu, 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servo de Davi e lhe pagavam tributos. O salmista no Salmo 108, ele está relembrando esses feitos de Davi no passado, quando esses povos, Moabe e esses outros que ele cita aqui, Siquém, Gileade, Manassés, Efraim, povos inimigos, alguns desses foram subjugados por Davi. O Deus que usou o seu servo no passado era o mesmo que estava cuidando daquele povo que estava retornando para a sua terra depois de enfrentar um doloroso cativeiro. Meus irmãos, a soberania de Deus abarca todas as coisas, não só o território de Israel, mas todas as nações circunvizinhas. Cada uma dessas terras que Davi conquistou, que Israel conquistou, foi para mostrar a soberania absoluta de Deus se estendendo por toda a terra. Ou seja, não existia nenhum lugar dentro do território de Israel ou fora dele que Deus não exercesse domínio, que Deus não exercesse o seu poder. O texto no verso 8 conclui dizendo assim: Judá é o meu cetro. Muito provavelmente aqui o salmista está se referindo à bênção que Jacó proferiu sobre os seus filhos. E quando chegou a vez de Judá, esse texto está em Gênesis capítulo 49, versículo 10, depois de ter abençoado os demais filhos, chegou a vez de Judá receber a sua bênção, e Jacó disse o seguinte para ele: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão. Isso aqui vai ser muito importante para a gente compreender o desenrolar da história da redenção posteriormente em nosso Salvador. Meus irmãos, eu menciono aqui, eu cito um autor chamado John Gill. Ele comentando essa passagem, ele diz assim: essas palavras que são dirigidas aqui a Moabe como bacia de lavar, não podem significar apenas a grande sujeição dos gentios. Como Moabe foi gerado e nasceu em impureza, e sua posteridade uma geração impura, pode designar a lavagem, a purificação, a justificação dos gentios em nome de Cristo e por seu Espírito. O texto diz que Moabe era a sua bacia de lavar. Nós sabemos a origem de Moabe, era um povo inimigo de Israel. Mas o texto continua no verso 9,
Davi ainda se lembrando de Deus que disse: na minha santidade, e diz: sobre Edom atirarei a minha sandália. A tradução desse verso aqui literalmente significa colocar o pé sobre o pescoço. É um símbolo de sujeição. Quando um soberano, um comandante vencia um exército, esse exército era posto em sujeição debaixo do general do exército vencedor. Deus estava prometendo aqui, ou relembrando, os feitos dele do passado, subjugando Edom. E diz mais, verso 9: sobre a Filístia jubilarei. Nós sabemos que Davi subjugou os filisteus, apesar de todo o poder que esse povo tinha. E no texto de 2 Samuel capítulo 8, verso 1, diz assim: depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole, da cidade grande. Meus irmãos, essa é a quarta observação que eu faço nesse texto. O salmista aqui relembra os feitos de Deus do passado. Agora, como é muito próprio dos Salmos de Davi, vem uma parte de questionamentos. E nós observamos nos versos 10 e 11. Primeiramente o verso 10 diz assim: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Quem me ajudará a vencer Edom? Edom era um povo perverso. E a pergunta de Davi é: quem vai me conduzir até lá? O profeta Obadias, falando sobre Edom, no capítulo 1 desse livro, versos de 1 a 4, ele diz o seguinte, o texto diz: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá derribarei, diz o Senhor. A pergunta de Davi é: quem vai me conduzir a Edom para que destrua essa cidade? E o profeta diz: o próprio Deus fará isto. O próprio Deus se encarregará de destruir os seus inimigos, os inimigos do seu povo. A segunda pergunta de Davi, verso 11: não nos rejeitastes, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Eu já falei aqui com base no Salmo 13, que perguntas em situações adversas são muito comuns. Aqui nesse Salmo, Davi levanta esta pergunta novamente: não nos rejeitastes, ó Deus? O Senhor não sai com os nossos exércitos. Em outras palavras, quando é que o Senhor vai se levantar e fazer alguma coisa? É tanto que a outra parte do texto, a partir do versículo 12, especialmente o verso 12, é um pedido do salmista, onde ele expressa a sua confiança. Ele diz assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Vão é o socorro do homem, presta-nos auxílio na angústia. Nós não sabemos, meus irmãos, se Davi está descrevendo aqui uma situação em que ele esperou
o apoio de aliados, e esse apoio não veio, ou ele está de fato apenas fazendo uma declaração de que confiar no homem é uma furada. Por isso o seu pedido: presta-nos auxílio na angústia. Seja na situação dele com os sírios e os edomitas, do Salmo 60, seja na situação dele com Saul, do Salmo 57, o único que pode de fato me auxiliar na angústia é o Senhor, porque o socorro do homem é vão. A palavra do Senhor diz que nós não devemos confiar nos músculos do guerreiro, na força do cavalo, mas confiar no Senhor. Somente o Senhor é a salvação do seu povo. E ele conclui o salmo dizendo, verso 13, uma convicção: em Deus faremos proezas, em Deus realizaremos grandes coisas, porque não nós, mas Ele mesmo calcará ou pisará sobre os nossos adversários. Como uvas no lagar, os reis inimigos de Deus foram esmagados no Antigo Testamento. Eles foram vencidos. Povos poderosos, como os amalequitas, os midianitas, os filisteus, a Assíria, os sírios, os babilônios, o Império Romano, todos estes foram calcados, pisados pelos pés do Senhor da história. O salmista conclui demonstrando a sua confiança no Senhor. Meus irmãos, o que é que esse texto tem a ver com a gente? De que maneira nós podemos aplicá-lo nas nossas vidas? A primeira e a segunda aplicação eu quero fazer em forma de pergunta. Em meio às aflições, você como servo de Deus pode dizer: o meu coração está firme, o meu coração está seguro, eu confio no Senhor, apesar dos pesares, de não ter respostas às vezes claras e satisfatórias para mim. A nossa fé é uma fé firmada na rocha, que está firmada na rocha, ou uma fé vacilante? Essas primeiras palavras foram ditas por Davi no momento de extrema insegurança externa. Ele não tinha todo o aparato do reinado à sua volta para servi-lo. Ele tinha 10 homens que foram chamados os valentes de Davi. Mas do ponto de vista humano, o que são 10 homens diante de um exército organizado que Saul tinha ficado em suas mãos? Mas apesar disso, ele afirma: o meu coração está firme. Meus amados irmãos, as provações e as lutas que nós enfrentamos como servos de Deus aqui neste mundo têm o propósito de nos aproximar mais de Deus e também de amadurecer a nossa fé. Muitas vezes no fogo da aflição que Deus forja a fé do seu servo. E depois que a aflição passa, ele percebe que saiu mais fortalecido, mais consolado, mais encorajado, mais confiante, mais crente. Tal como Jó, um homem que a Bíblia reputa como sendo íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas no final, no capítulo 42, depois de ter passado por tudo aquilo, Jó diz: antes
eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu experimentei o Senhor nas aflições que vieram sobre a minha família, sobre os meus bens, sobre o meu corpo, sobre a minha alma, com aqueles amigos, entre aspas, que vieram mais me trazer sofrimento do que consolo. Mas agora eu experimentei o Senhor. A segunda aplicação: em meio às adversidades, você louva a Deus ou murmura? Vejam que o verso 2 e 3, Davi diz: eu quero louvar o Senhor. Despertai lira, harpa, ou seja, os instrumentos que eu tenho nas minhas mãos, eu quero usá-los para o louvor da glória de Deus. Meus irmãos, nós murmuramos com muita facilidade. Há uma tendência natural em nós para murmuração. Isso foi com Israel no Antigo Testamento, motivo que levou muitos a ficarem prostrados no deserto e não contemplarem a terra de Canaã por causa da murmuração. Você tem, e eu também, motivos para louvar o Senhor. E se não tivermos motivos externos, nós temos o motivo principal, que é o próprio Senhor. Terceira aplicação: diante das adversidades, lembre-se dos feitos de Deus do passado. O salmista está se lembrando aqui dos atos redentivos de Deus. Quando ele esmagou Moabe, quando ele humilhou a altivez de Edom, quando ele subjugou os filisteus, a Filístia, que tinha um gigante, Golias, que não foi páreo diante de Davi. O salmista está se lembrando desses feitos do passado. E nós também devemos exercitar a nossa memória. É possível que você esteja enfrentando os dias mais adversos da sua vida. Para que você se mantenha firme de pé, lembre-se do que Deus já fez em você e através de você também. O profeta Jeremias, nas Lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor. E Jeremias estava vivendo um período difícil também. Lembre-se dos feitos de Deus do passado. É possível que você já tenha vivido momentos de avivamento pessoal, de oração. Você tinha vontade de estar à igreja, de servir ao Senhor com os seus dons e talentos. Lembre-se disso que Deus já fez em sua vida, de como Ele o usou de maneira graciosa, e que isso sirva de incentivo para que você se levante e continue firmado no Senhor. A terceira aplicação, meus amados irmãos: em meio às aflições, fazemos perguntas que revelam as nossas limitações, mas que muitas vezes revelam incredulidades que estão latentes, escondidas no nosso coração. E quando a aflição chega, essa incredulidade ressalta. O salmista pergunta: não nos rejeitastes? Tu não sais com os nossos exércitos? Quarta aplicação, aliás, quinta: pela graça de Deus, Ele nos usa, e de maneira misericordiosa, para realizarmos grandes feitos. Mas no final das contas,
não somos nós quem realizamos, ou não fomos nós quem realizamos, mas o Senhor. Ele diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés aos nossos adversários. Eu quero concluir esse salmo apontando para o nosso Redentor. Meus irmãos, por meio desse salmo de Davi, Deus tem tornado o nome do Redentor conhecido entre todas as nações. O nome do Senhor tem sido proclamado de norte a sul, de leste a oeste. Lugares que a gente não imagina, mas ali tem um povo de Deus reunido neste momento, louvando o Senhor. O nome de Deus tem sido conhecido, o nome de Cristo tem sido conhecido em toda parte. As misericórdias e a fidelidade de Deus de fato se elevam acima dos céus e das nuvens. Quando o nosso Redentor foi exaltado nas alturas e estabeleceu para sempre o seu trono, depois de ter cumprido a sua obra como mediador aqui nesse mundo. Se você quiser entender quão grande é a misericórdia e quão grande é a fidelidade de Deus, lembre-se daquele que realizou a sua obra aqui nesse mundo como um servo sofredor, mas a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele está acima de céus e terra. As misericórdias de Deus e a sua fidelidade foram elevadas acima de todas as coisas. Por conta dessa obra perfeita do nosso Redentor, povos, nações e línguas têm se submetido a Ele. O Nazareno, a quem declararam morte recentemente, enquanto queimavam templos católicos, a ele um dia, estes que declaram morte ao Nazareno, eles haverão de se submeter como os povos se submeteram. A exemplo de Siquém, Gileade, Manassés, Efraim, Moabe, Filístia, Brasil e toda a terra. Não há espaço sequer, meus irmãos, em todo este vasto universo, que o Redentor não tenha reivindicado para si. Tudo pertence a Ele. O texto diz que de Judá saiu o cetro, o legislador, e por meio desse cetro de Judá, Deus governaria sobre as nações. E de fato esse cetro saiu de Judá, porque o nosso Redentor, Ele veio da tribo de Judá, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o legislador, Ele é juiz supremo. Deus levantou um cetro de Judá, e esse cetro governa sobre tudo e todos, até que por fim, Ele como general, pisará no pescoço do seu último inimigo. A morte já foi vencida, mas ainda existem inimigos hoje contra Deus e contra o seu povo, mas por fim todos serão subjugados. Vejam como o apóstolo João descreve isso no livro de Apocalipse, capítulo 19, para a gente concluir, do verso 11 ao verso 16, que diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel,
e verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Deus, Senhor de todas as coisas, Supremo do universo, e ao seu Cristo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos orar.